Olá, minhas lindonas e meninos também que acompanham o canal, iniciando mais um vídeo. E hoje vim com a volta do nosso projeto devocional. Estamos de volta com esse projeto abençoado. Em dezembro a gente finalizou aí o Antigo Testamento e agora vamos iniciar o Novo Testamento juntinhas. Então quem quiser conferir o resumo dos livros de Mateus, Marcos e Lucas, é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo! Bom, gente, então vamos lá, vou tentar ser o mais breve possível, porque o resumo tá um pouquinho grande, porque são três livros, né? Os três primeiros aí do Novo Testamento. A gente finalizou o Antigo. Se você não sabe do que se trata o nosso projeto, é o seguinte. Há uns anos atrás eu comecei esse projeto devocional que é para incentivar vocês a terem hábito de ler a Bíblia, né? E conhecer mais a Deus, ter mais intimidade, ter realmente esse momento e fazer dele um hábito do seu dia a dia, né? Do seu cotidiano. E aí no primeiro vídeo eu ensinei como que eu faço devocional, inclusive acho que em novembro do ano anterior, né? De 2021, eu fiz um vídeo atualizado falando como fazer o seu devocional na sua casa, com dicas. Vou deixar o link aqui abaixo também da playlist, tá? Aí você pode assistir e voltar lá no início. Então a gente começou a leitura da Bíblia lá em Gênesis. Lemos juntinhas todo o Antigo Testamento da Bíblia e agora a gente vai realmente iniciar o novo, que é um pouco menor, né? Então vai ser mais breve, se Deus quiser, de repente até esse ano a gente termina, mas hoje vim compartilhar realmente os três primeiros livros. Aí eu sempre trago um resumo, né? Porque esses livros eu já deixei para vocês lerem de dezembro até agora. Então, deu prazo, né, para vocês fazerem a leitura. Se vocês não estão junto comigo, ok, não tem problema, vai no seu ritmo. E eu sempre recomendo. Como que eu faço para começar a ler a Bíblia? Escolhe um momento do seu dia que você tenha mais tranquilidade. Ore ao Senhor para poder ter discernimento sobre a palavra, para Ele falar com você através dela. Só temos uma maneira de falar com Deus, né, que é através da oração. Mas Ele fala conosco de várias formas. E através da palavra é uma delas, né? Então a gente conhecendo a palavra, né, conhecendo a verdade, Deus, Ele mostra pra gente a sua vontade, a gente conhece, tem mais intimidade. Então vamos lá, eu fiz o resumo aqui de Mateus. Eu comecei a fazer um resumo mais longo, mas depois quando eu fui olhar, eu falei, meu Deus, eu vou ficar tipo com 2 horas de vídeo e não vou terminar. Então eu acabei sendo um pouco mais breve pra não ficar muito enjoativo, porque quem leu já, né, já fez seu resumo. Então realmente só pra poder passar né, os pontos principais, até mesmo para quem está começando aí, quer começar através do Novo Testamento, acho que é interessante. Então vamos lá, Mateus é o primeiro livro evangelístico, tá? São 4 evangelhos, que é o Mateus, Marcos, Lucas e João. E esse é o primeiro. Começa no Mateus, no capítulo 1, falando sobre os antepassados de Jesus, tá? E aí é a ascendência de José. 14 gerações de Abraão até Davi, tá? E são 14 gerações de Davi até os israelitas que foram levados para a Babilônia. Sendo que depois foram 14 gerações dos israelitas até Jesus, tá? Então no total aí 42 gerações, né? Jacó, não Jacó lá do Antigo Testamento, mas Jacó, ele foi pai de José, que foi pai de Jesus e esposo de Maria. Já aí no capítulo 1, 18, fala do nascimento de Jesus. Que Maria, né, gente, eu até fiz um resumo. Maria engravidou-se do Espírito Santo, mas ela estava de casamento marcado com José. E aí, José era correto. Então, para não difamá-la, ele pensou em desmanchar o contrato de casamento. Por quê? O que acontece? Ela estava noiva. Então, tipo, do nada ela parece grávida. E aí, José, né, nunca tinha tocado nela, porque ela não era noiva dele, não tinha casado. Como que ela estava grávida? Adultério? Não. Foi o Espírito Santo de Deus que a engravidou, né? Que no caso era Jesus. E aí, tipo, pra José, homem, entender isso, gente, meio difícil, né? Vamos ser sinceros. E aí, o que acontece? O anjo do Senhor, ele apareceu em sonho pra José e falou, não tenha medo de casar-se com Maria, porque ela está grávida pelo Espírito Santo. Ou seja, ela não te traiu, ela não adulterou, ela realmente está grávida do Espírito Santo, ela continua virgem, tá tudo certo. E aí tudo aconteceu para cumprir-se, né, a profecia. Emanuel, Deus está conosco. Esse seria o nome de Jesus. Então José acordou e casou-se com Maria. Ele não teve relações com ela até que Jesus nasceu. Jesus nasceu em Belém, na Judéia. Então tá, gente, Jesus nasceu. Naquela época o rei que reinava era Herodes.
E aí, né, já tinha as profecias que o Messias viria e tudo mais. O que aconteceu? Os homens que estudavam as estrelas, eles vieram do Oriente para Jerusalém para poder adorar Jesus, né, o rei. E aí Herodes, sabendo disso, ele reuniu o chefe dos sacerdotes, os mestres de lei, para saber onde que nasceria o Messias. Porque, né, ele ficou meio com medo, tipo, eu sou o rei, vai nascer o rei dos judeus, vai tirar meu trono. E aí, os homens que vieram ver o rei dos judeus, né, foram conduzidos pela estrela no Oriente. E eles vieram adorar Jesus. E aí Herodes, sabendo disso, chamou esses homens para uma reunião secreta e os ordenou: vão e quando encontrar o menino me avisem, para eu também adorá-lo. Só que era tudo mentira, gente. Ele só falou isso porque, né, ele queria saber cadê o Messias para matá-lo mesmo. E aí ele enganou os reis. Então os visitantes foram até onde a estrela estava e ficaram muito felizes e alegres. Entraram na casa e encontraram o menino com Maria. Então se ajoelharam e adoraram e lhe ofereceram ouro, incenso e mirra. Então num sonho Deus falou com eles para que não avisassem, né, a Herodes. E por isso eles acabaram voltando para suas terras por outro caminho. Não voltaram por onde poderiam encontrar, né, a guarda de Herodes e tal, porque eles realmente queriam saber onde que nasceu o Messias. E aí, gente, aconteceu um caos, né? Foi uma loucura. Por quê? Herodes não conseguiu encontrar Jesus. Então ele mandou matar todos os meninos com menos de 2 aninhos. Pensa na matança, gente, é surreal. Só de pensar, tipo, o Cauã tem menos de 2 anos. Então, assim, dói no meu coração, sabe? A fim de que ele conseguiria matar Jesus, sabe? Porque, né, a ordem do rei, matar todos os menininhos de menos de 2 anos, ele ia conseguir matar, porque tinha acabado de nascer. Então ele tentou matar Jesus dessa forma, mas acabou matando muitos inocentes. Só que assim, antes de acontecer essa matança, o anjo do Senhor já tinha falado com José, e aí eles foram pro Egito, tá em Mateus 2,13. Eles fugiram pro Egito para proteger Jesus. E aí quando Herodes morreu, José, né, ficou sabendo através do anjo, e eles voltaram para Jerusalém. Só que ainda o filho dele estava, né, reinando, o filho de Herodes. E aí, para não ter nenhum atrito, nenhuma confusão, né, perigo para Jesus também, eles foram para Nazaré. Até por isso que, né, para cumprir-se a profecia que o Messias ele seria nazareno. Bom, logo em seguida, gente, acontece o sermão de João Batista no deserto da Judéia, né, preparando o caminho já para Jesus. Depois João Batista ele batiza Jesus. É incrível essa história deles, desde a da barriga já, né, tinham esse contato. Depois acontece a tentação de Jesus pelo diabo. E aí eu selecionei alguns capítulos aqui que eu achei assim mais de destaque, né? O capítulo 6, versículo 9, é a oração do Pai Nosso, Jesus ensina. Já no capítulo 10 foi a escolha dos 12 apóstolos, que foram Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, Tadeu, Simão e Judas Iscariotes. No capítulo 14, fala sobre a morte de João Batista. E já no capítulo 21, Jesus entra em Jerusalém montado no jumento. Tá? Até então ele estava na redondeza mesmo, ele não estava dentro de Jerusalém, tá? E aí no capítulo 26 começa toda a parte final, assim, que é Judas traz Jesus, né? Acontece a ceia do Senhor, Jesus é preso, Pedro nega Jesus. E no capítulo 27, a crucificação do mestre, tá? Já no capítulo 28, a ressurreição de Jesus. Para fechar o livro de Mateus, foi um livro realmente voltado para os judeus, para mostrar ao povo que Jesus era o Messias, né? Diante de todas as profecias já feitas aí no Antigo Testamento, que ele era aquele que havia de vir. 5 divisões assim, importantes do livro. Primeiro, Sermão da Montanha, está no capítulo 5, 6 e 7. Depois, o segundo, Instruções aos discípulos, né, que Jesus deu, está no capítulo 10. A terceira divisão importante são as parábolas, que acontece do capítulo 13 para frente. E a quarta divisão importante, gente, são as orientações de Jesus para a igreja, que acontece no capítulo 18.
Por fim, é o sermão profético e apocalíptico pregado por Jesus, que está no capítulo 24 e 25. Depois é aquilo que eu falei com vocês, Jesus é preso, tudo que a gente já conhece, aí acontece a crucificação e enfim a ressurreição. Pra mim, gente, o livro de Mateus é um dos mais, assim, surreais, sabe? É muito maravilhosa a história de Jesus, tudo que ele fez. Foram 33 anos de vida, né, e pouquíssimo tempo de ministério, mas ele fez grandes coisas, incontáveis. Então, assim, Jesus é maravilhoso. E aí, alguns pontos chaves também, que o livro de Mateus é o único que fala a palavra igreja, diante de tudo que a gente já tinha lido aí, é o único. Ele aborda 20 milagres de Jesus registrados, sendo, que são 35 no total, que foram registrados na Bíblia, provavelmente foram muito mais, mas foram os registros, foram 35, e 20 deles estão em Mateus, pra vocês terem ideia. 21 parábolas estão também em Mateus. E aí, falando sobre Mateus mesmo, que Mateus era um dos discípulos de Jesus, ele viu tudo muito de pertinho, todos os acontecimentos, então ele tinha propriedades para poder escrever sobre tudo que ele tinha visto, E aí, a última vez que fala sobre Mateus foi em Atos, que ele foi morto por pregar o evangelho. Então, ele realmente cumpriu o que Jesus havia, ordenado. Capítulos chaves, Mateus 15, 11, que é aquele versículo que contamina o homem, não é o que entra na boca, mas sim o que sai da boca é o que contamina. 16, 26, pois o que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca, em recompensa de sua alma? Gente, muito forte. E por fim, capítulo 22, versículo 37. Jesus disse-lhes: amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Pesadão, gente. É um dos versículos assim, mais pesados e chaves do livro de Mateus. Agora, o resumo de Marcos. Ficou bem pequenininho, mas bem objetivo. Marcos foi escrito provavelmente por João Marcos, que era filho de Pedro. Ele morreu pregando também o evangelho. É o único dos 4 evangelhos, dos 4 livros que eu citei para vocês, que é o Mateus, Marcos, Lucas e João, que não fala do nascimento de Jesus, ou seja, em Marcos você não vai ler sobre o nascimento de Jesus, tá? O livro ele inicia com o batismo de Jesus e Marcos estava realmente mais preocupado com as ações do que os ensinos de Jesus, tá? No livro é detalhado os 18 milagres de Jesus, sendo 2 deles registrados apenas nesse livro de Marcos. 4 parábolas, uma apenas nesse livro, não tá nos outros, só tá nesse. Ele não cita muito o Antigo Testamento, ele foi escrito mais para o povo romano, para explicar os costumes judaicos, e é o evangelho mais objetivo e prático, tá? Ele é bem direto mesmo. 40% do livro relata as últimas semanas de Jesus. Então esse foi o resumo de Marcos, tá? As outras coisas, tipo parábolas, como eu falei com vocês, são bem as mesmas de Mateus. Porém, esse livro é um pouco mais objetivo. Agora, resumo de Lucas. Lucas, ele é o maior livro do Novo Testamento, uma curiosidade. O Lucas, tá aqui, escreveu o livro. Ele não era judeu. Engraçado, né? Uma curiosidade também. Ele é o único dos 40 escritores da Bíblia que realmente não era judeu. Ele era um médico particular de Paulo, tá, gente? Interessante. Ou seja, ele tinha convivência próxima com Paulo, provavelmente através da fé de Paulo ele se converteu. E aí Lucas, ele escreve o livro de Lucas para dar as informações a Teófilo. Ou seja, ele se dedicou demais, pesquisou, fez tudo para realmente dar informação e servir aí ao reino para dar suporte a Teófilo. Ele foi o único a relatar aí no livro o episódio de Jesus no templo, quando Jesus tinha 12 anos e ensinava os doutores da lei. Isso está no capítulo 2, 41. E ele faz uma genealogia diferente. Ele faz a ascendência de Maria, ou seja, ao contrário da ascendência de José, no livro de Mateus, ele faz a ascendência de Maria. Lucas, ele teve um contato mais íntimo com Maria, por isso que ele teve acesso a muitas coisas, ou seja, ele tinha uma amizade muito profunda, então ele teve acesso a coisas que os outros não tiveram sobre a vida de Jesus. Isso é muito interessante, gente? Quando você é amigo próximo, você sabe mais coisas que o outro, isso é normal.
ele apresentou Jesus como o Filho do Homem e ele foi quem mais mostrou a importância que Jesus dava à oração. Ele destacou isso. Ele também relata no livro a primeira e a última frase de Jesus na cruz, tá? E ele ainda relata 21 milagres no livro de Lucas, 19 parábolas, sendo 2 totalmente exclusivas desse livro, que é o Bom Samaritano e o Filho Pródigo. Ele também colocou uma história exclusiva, que foi a história de Zaqueu. Por que eu falo exclusiva? Porque os 4 evangelhos, cada um, né, vai escrever seu ponto de vista. Eles acharam que tinha mais, né, importância para poder destacar. E aí, essas histórias que eu falei com vocês, somente ele destacou, nos outros livros não foram destacadas. E essa história de Zaqueu está no capítulo 19 e 10, tá? Então, gente, basicamente é isso. Esse foi o resumo aí dos 3 livros. O vídeo ficou bem longo, né? Achei que ficaria um pouco menor. Mas espero que vocês tenham gostado, que sirva, né, também para poder aprender. Muitas curiosidades, eu acho interessante. Assistam os vídeos anteriores para vocês conhecerem todo o Antigo Testamento e deem sequência agora. Ou se você não começou ainda, quiser começar através do Novo Testamento, continue aqui conosco e a gente vai dar sequência à leitura nos próximos 2 meses aí, vocês vão ter esse prazo. Eu acho que eu volto somente final de março ou começo de abril. A gente vai ler João, Atos e Romanos, tá? Parece bastante, mas é bem menor do que esses 3 últimos que a gente acabou de fazer o resumo agora. E aí a gente vai estar bem encaminhada aí pro final do ano, a gente ir rumo ao apocalipse, né? Então, espero que vocês tenham gostado, que Deus abençoe, que vocês continuem firmes aí comigo. Comenta aqui nos comentários se você tá fazendo um projeto devocional, se você tá tirando um tempinho pra fazer seu devocional, como tem sido por aí. Realmente, pra mim tem sido um grande desafio mesmo com o bebê, mas eu sigo tentando fazer o que eu consigo. E é isso, gente. O importante é a gente não desistir, a gente manter a nossa fé e seguir firmes, né? Espero que vocês tenham curtido, cliquem em gostei, compartilhem muito com as amigas para eu poder continuar esse projeto, né, abençoado, e alcançar mais almas para o Senhor. E é isso. Um beijo, fiquem com Deus e até mais. Tchau!